Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcionita. O vídeo de hoje é a Bíblia Marcionita. Essa Bíblia foi feita mais ou menos no ano de 120 da nossa era cristã, né? Então ela é antes de qualquer evangelho que a gente possa ter conhecido ou conheceu, né? Então ele é bem antes da nossa Bíblia que nós temos hoje, né? Que foi feita pelo Papa Atanásio, né, no ano de 367 da nossa era cristã. Acredito eu, como marcionita, que realmente esta é a Bíblia que nós, todos os habitantes da Terra, deveriam ter. Mas por força, né, da vontade dos poderes dominantes, né, da igreja dominante, essa Bíblia realmente desapareceu de cena, né, mais ou menos depois de 100 anos dela ser feita. Ela desapareceu de cena, né? E todos os seus volumes, né, foram realmente queimados, né? Mas, porém, aqui a gente trata nesse vídeo trazer à tona, né, alguns tópicos que tinham realmente nessa Bíblia, esperando pela vontade e pelo poder do Pai, né, que um dia essa Bíblia possa ser reconstruída ou algum dos seus exemplares possa ser descoberto também por algum historiador. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. A Bíblia Marcionita. A Bíblia Marcionita foi montado por Marcion de Sinope, em algum momento no início ou meados do século II, um total de 200 anos antes da compilação da Bíblia que temos agora. Segundo consta, ela foi a Bíblia por mais de 100 anos entre os irmãos primitivos. Os cristãos gostam de dizer-nos que Marcion mudou a Bíblia de acordo com sua teologia. No entanto, antes de Marcion e sua Bíblia, não havia história documentada do cristianismo como o conhecemos. Assim, por exemplo, não havia um histórico confiável de relatos contemporâneos de Paulo, Pedro, Lucas, Marcos ou até mesmo o Jesus que pensamos hoje. Arqueologicamente, os fragmentos do Novo Testamento, mais antigos, foram datados de por volta do ano 190, isso deixa a Bíblia Marcionita mais consistente em ser a história autêntica do ministério do Salvador na Terra, pois a Bíblia Marcionita é datada de 140. Inúmeros estudiosos da Bíblia que realmente questionam as coisas, chegaram à conclusão de que algumas das epístolas paulinas foram adicionados mais tarde do que quem as escreveu primeiro, o apóstolo Paulo. Suas conclusões são consistentes que a Bíblia de Marcion continha os textos originais das epístolas de Paulo que os primitivos irmãos liam e seguiam. A Bíblia Marcionita não era dividida em Velho e o Novo Testamento como a Bíblia moderna. A Bíblia Marcionita era dramaticamente mais curta. Foi dividida em duas partes, o Evangelho, ou evangélico, e as 10 epístolas de Paulo, ou apostólico. Os marcionitas apenas reconheceram um evangelho como legítimo, este era chamado o Evangelho do Senhor, e era semelhante a Lucas, mas significativamente menor. A versão marcionita das epístolas de Paulo também foi significativamente menor do que a versão encontrada em Bíblias convencionais. Os documentos que compõem a Bíblia marcionita não sobreviveram fisicamente aos tempos modernos. Todos os exemplares conhecidos foram destruídos pelas autoridades religiosas. Quando os católicos ganharam o poder político no século IV. Apesar dessa destruição, a Bíblia marcionita ainda pode ser restaurada. Muitos escritores cristãos antigos da ortodoxia, opositores a Marcion, confirmam que realmente há muitas diferenças entre elas. Ao utilizar essas citações dos pais da Igreja é que podemos fazer a reconstrução da Bíblia marcionita, por exemplo, nos 5 livros de Contra Marcion de Tertuliano e o Panarion de Epifânio.
Na reconstrução da Bíblia marcionita havia várias passagens iguais na Bíblia convencional, e os escritores antigos citaram somente os textos que entravam em discórdia com o pensamento da ortodoxia. Isto significa que, em locais onde o texto marcionita não é conhecido, foi provavelmente idêntico ao texto da Bíblia convencional, e assim o texto da Bíblia convencional pode ser usado para preencher as lacunas na reconstrução da Bíblia marcionita. O trabalho de reconstrução é um processo trabalhoso, porque muitas seções do texto marcionita ainda não estão disponíveis online. A primeira Bíblia marcionita às Epístolas de Paulo foi chamado de apostólico. A primeira lista é baseada na Muratorian Fragment, AD 170. Item Coríntios, Alexandrinos. Item Efésios, Laodiceia. Item Filipenses. Item Colossenses. Item Gálatas. Item Tessalonicenses. Item Romanos. Defendemos a lista com base no fragmento muratoriano, AD 170. As diferenças mais significativas entre confirmadas versões modernas e as epístolas marcionista originais são, conforme segue: Alexandrinos, Coríntios. Estas epístolas são as que têm os mais baixos percentuais de interpolações. Isso indica uma menor probabilidade de falsificação, como apenas epístolas genuínas têm necessidade de revisão católica. Com isso em mente, parece que 2 Coríntios, em sua maior parte, contém a maior parte da epístola original marcionita aos alexandrinos. 1 Coríntios 15. 1 a 11, segundo as Escrituras, 2 vezes, são interpolações. 1 Coríntios 15, 8. Em vez de Deus lhe dá um corpo, o original tem, Deus lhe dá um espírito. 2 Coríntios 1, 3, simplesmente diz, bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus. Os versículos 2 Coríntios 1, 4 e 2 Coríntios 2, 13 não estão no original. Em 2 Coríntios 3, 14 o original diz, os pensamentos do mundo, para os seus pensamentos. Em 2 Coríntios 3, 18 o original tem, o Senhor dos Espíritos. Em 2 Coríntios 4, 10 no apostólico lê, trazendo sempre a morte do Senhor, que também a vida de Cristo se manifeste. 2 Coríntios 5, 17 no apostólico tem, se houver qualquer nova criação em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 7, 1, em vez de profanação do corpo e do espírito, que é a imundícia da carne e do sangue, e então ele está conectado ao versículo 11, 2, lendo assim, vamos limpar-nos de toda contaminação de carne e sangue, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Laodiceias, Efésios. Verso 1, 21 não está na Marcionistas Laodiceia, mas parece esta na de Marcionita Gálatas 4, 26. Filipenses. No versículo 1, 15, em vez de ler, de boa vontade, lê-se, pela boa reputação da palavra. No verso 1, 21 que diz, porque para mim o viver em Cristo e morrer é a alegria. Colossenses. O único lugar nas versões católicas de epístolas de Paulo que Jesus é referido como um Criador é em Colossenses 1, 15 a 6 o primogênito de toda a criação, pois nele, etc. Esta interpolação católica não é encontrada no original marcionita apostólico. No versículo 1, 17, o apostólico latina teve, homines ante, que o redator católico mudou para, isto é muito significativo, porque no contexto original,
antes da interpolação dos versos 1, 15 a 16, ante homines refere-se a pessoas em vez de coisas. As pessoas teriam que ter sido os tronos, dominações, arcontes e espirituais soberanos. Isso força a reconstrução dos versos originais para indicar que foram esses tronos, dominações, arcontes e espirituais soberanos, que foram os criadores deste mundo e não Jesus. Gálatas. Marcion possivelmente tenha encontrado uma epístola aos Gálatas. Esta epístola parece estar contida em Gálatas 1, 1 a 3:14. Considerando que o restante, versos 3, 15 até o fim, constituem a epístola marcionita original. Isso pode ser por isso que a carta é dirigida às igrejas, plural, da Galícia, e porque os 2 primeiros capítulos contêm material biográfico sobre o apóstolo Paulo. Talvez Marcion pensou que era importante incluir ambos em uma epístola combinada. Verso 1. 1 diz que Jesus levantou-se para fora dos mortos. Verso 1. 7 é mais forte sobre o Evangelho dizendo, não que um outro Evangelho pode em tudo existir. Os versículos 1, 17 a 24 a visita a Jerusalém e o encontro com Cefas e Jeico, seguido de uma viagem para a Síria e Cilícia não estão em Gálatas de Marcion. Não há menção de uma revelação ser a razão para a viagem a Jerusalém nos versos 2. 1 e 2. Nem é Barnabé mencionado em tudo o Gálatas. Nenhuma menção da consulta com João, Pedro e João, nos versículos 2, 6 a 9. Os versículos 3, 1 a 5 não estão em Gálatas de Marcion. Apenas partes de versículos 3, 7 a 12 estão no original, que forma um verso, saiba, pois, que, o homem justo viverá da sua fé, conforme 3, 7, porque todos os que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Conforme 3, 10, pois, aquele que faz deles viverá por elas, conforme 3, 12. Apenas partes de versículos 3, 13 e 14 estão no original, que forma um versículo, mas Cristo se fez maldição por nós, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. O versículo 4. 4 não tem, nascido de mulher, nascido sob a lei. No apostólico. Para versos 4, 21 a 5, 1, é mais fácil simplesmente mostrar a reconstrução. 4:21, diga-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. 4:22, para Abraão teve 2 filhos, um por uma empregada de títulos, o outro por uma mulher livre. 4:23, mas ele que nasceu segundo a carne era da empregada de títulos, mas o que é de promessa é da mulher livre. 4:24, que as coisas são assim alegorizados, estes são as 2 Jerusaléms, uma é celestial L, a outra Jerusalém refere-se à sinagoga dos judeus, que, segundo a lei, do Monte Sinai, gera a escravidão. 4:26, a outra Jerusalém engendra a liberdade, sendo levantada acima de todo archons divindade e espiritual soberania e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste iam, mas no que há de vir, a Jerusalém que é a mãe de todos nós, em que também temos a promessa da Santa Igreja. 4:31, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. 5:1, estai, pois na liberdade com que Cristo nos libertou, e não enredada novamente no jugo de escravidão.
Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2, 5 diz, quem também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Ó textos receptos afirma esta leitura também. 2 Tessalonicenses acreditasse que provavelmente esta epístola é uma falsificação, e não estava na apostólica de Marcion. Romanos. Nasceu da descendência de Davi não está presente no versículo 1. 3. Os versos 1, 9 a 2. 1 em Deus, o Criador não estão presentes no apostólica. Versículos 3, 31 e 4, 5 relativo à lei, Abraão, nosso pai, a promessa, a circuncisão não estão presentes na apostólica. Capítulo 9 Falar a verdade em Cristo, etc., Jacó e Esaú, Faraó e, o resto não está na apostólica. Os versículos 10, 5 a 11, 32 com as suas muitas citações do Antigo Testamento não fazem parte da apostólica. É provável que a Septuaginta era apenas uma tradução dos 5 livros de Moisés, a tradução grega do Antigo Testamento completo. Não se tornaram disponíveis até que a tradução feita por Équila de Pontos em 121 c. Citações excessivas do Antigo Testamento, portanto, são susceptíveis de ser interpolações. Versículo 12. Ofereçais os vossos corpos não está no original. Após o versículo 14, 3. Na apostólica tem graça. Capítulos 15 e 16 não estão na apostólica. O Evangelho. As diferenças confirmadas mais significativas entre o Evangelho de Lucas e o original marcionita Evangelho são as seguintes. Todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram dependências Evangelho de Marcion, que foi chamado de o Evangelho do Senhor. Você vai descobrir que essas seções incluídas no Evangelho marcionita apresentam maior grau de concordância dentro de Mateus, Marcos e Lucas do que as seções que não estão presentes no Evangelho marcionita. A maioria dos 4 primeiros capítulos de Lucas Natividade, o batismo e a tentação, a genealogia, e todas as referências a Belém e Nazaré não estão no Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor começa assim, no 15º ano de Tibério César, conforme Lucas 3. 1. Deus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia. Conforme Lucas 4, 31. O versículo 8, 19 a afirmação de que a mãe e os irmãos de Cristo estavam presentes, não está presente no Evangelho marcionita. Capítulo 9 não contém nenhuma referência a Jairo. Os versículos 11, 29 a 32 a referência a Jonas não está no original. Os versículos 11, 49 a 51 a referência à sabedoria de Deus não está no Evangelho marcionita. No versículo 12, 8 em vez de, diante dos anjos de Deus, lê-se, diante de Deus. Os versículos 13, 1 a 5 dos galileus assassinados por Pilatos, e os que foram mortos pela torre de Siloé não estão no Evangelho marcionita. Os versículos 13 e 29 a 35 virão do Oriente e do Ocidente, e de dizer a essa raposa, ó Jerusalém, Jerusalém são interpolações. Os versículos 15, 11 a 32 o filho pródigo não está no Evangelho marcionita. Os versículos 19, 28 a 46 a viagem a Jerusalém, a entrada triunfal, e se você soubesse, etc. não estão no Evangelho marcionita. Os versículos 29 a 18 a parábola do maus lavradores não está no Evangelho marcionita. Os versículos 20,
37 a 38 referência a Abraão, Isaque e Jacó não está no Evangelho marcionita. Os versículos 21, 1 a 17 com a referência ao tesouro do templo, 2 moedas da viúva, e a pergunta, quando sucederão estas coisas? Não estão no Evangelho marcionita. Os versículos 22, 35 a 38 quando vos mandei, e aqui estão 2 espadas, etc. não estão no Evangelho marcionita. Os versículos 22, 39 a 51 Getsemane, a prisão, servo do sumo sacerdote não estão no Evangelho marcionita. Em vez de, achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei, versículo 23, 2 diz, achamos este homem pervertendo a nossa nação, e destruindo o lei e os profetas e a perversão mulheres e crianças. Verso 23 43 Hoje tu deve estar comigo. Etc. não está no Evangelho marcionita. Os versículos 24, 26 a 27 começando por Moisés, etc. não está no Evangelho marcionita. Os versículos 24, 4 a 53 E eis que eu envio a promessa. Voltou para Jerusalém. Bendizendo a Deus não está no original. Um dos erros é pensar que a Bíblia de Marcion era uma versão abreviada da Bíblia moderna. Não há registro de qualquer epístola de Paulo antes da Bíblia marcionita, ou qualquer evangelho de Lucas antes da Bíblia marcionita. Além disso, os primeiros padres da Igreja Petrina, que seguia a Pedro, como Justino Mártir, nem sequer mencionam as epístolas de Paulo, evidentemente, porque o cristianismo petrino estava em desacordo com o cristianismo paulino, por isso não há citação das epístolas de Paulo. O falecimento do marcionismo. Em algum ponto, os escritos dos cristãos primitivos que foram coletados por Marcion, junto com seus próprios escritos, foram todos destruídos. Uma igreja católica primitiva dominante, assinaram uma campanha de longo prazo contra estes cristãos primitivos. Tertuliano produziu 5 volumes atacando o marcionismo e os distribuiu através do Império Romano. O enfoque racional, intelectual e honesto de Marcion ao Antigo Testamento e à salvação em graça de Jesus foi perdido, queimado e oprimido pelos mais violentos e agressivos cristãos. É irônico que, em nome dos bons trabalhos, cristãos assassinaram e torturaram aqueles que acreditavam diferente deles mesmos, se isto é verdade, como Jesus diz e Marcion apontou, que boas árvores não produzem maus frutos, então nós acabamos ficando com a árvore podre de uma fruta ruim, ao invés do verdadeiro cristianismo exposto por Jesus. Se o dever do cristão é virar a outra face, resistir ao mal, amar seus inimigos e amar seu próximo como a ti mesmo, então é claro que os cristãos paulinos, que eliminaram o marcionismo e vieram a escolher os livros da Bíblia, não eram os verdadeiros cristãos. Fizeram um novo cânon que é o atual que temos, entrelaçaram o Velho Testamento e a Bíblia marcionita dando respaldo ao nascimento da Igreja Petrina, a Igreja Judaica Cristã.